Hoje eu preparei mais um videozinho para vocês, para ajudar na harmonização. Eu vi que vários alunos estão pedindo questão de harmonização das disciplinas do MPF e as disciplinas e a forma de cobrança também em relação a cada uma das disciplinas da Magistratura Federal. Então eu repeti aquele mesmo quadrinho que eu passei para vocês no primeiro vídeo que eu fiz para vocês, no qual tem os 4 grupos, grupo 1, 2, 3 e 4, das matérias do MPF, e na qual eu sugeri a inserção de 2 outras disciplinas, que são Direito Previdenciário e Empresarial, que eu não coloquei aqui, mas eu coloquei junto com Civil. Tá. Por que eu fiz isso? Porque é muito importante que vocês, tendo foco em determinado concurso, vocês consigam, e muitos pretendem também, vocês consigam harmonizar os estudos. Então eu vou passar matéria por matéria do MPF, ressaltando peculiaridades que vêm sendo cobradas nos concursos da magistratura e acabam sendo cobradas também nas demais carreiras federais. Concurso da AGU, concurso DPU, concurso delegado, tem algumas coisas aqui que a gente utiliza o mesmo estudo para todos esses concursos. Mas tem coisas que são um pouquinho diferentes, e é isso que eu vou dar uma ressaltada hoje. Tá? Em relação, vamos começar aqui, Direito Constitucional e Metodologia, matéria da Débora. Dias atrás eu coloquei ali uma nota da PFDC, é bom que vocês estejam atentos. Aquela questão, em vez de ficar lendo jornal, então vai lá dar uma olhadinha no site da PGR, tem muita coisa boa lá. E às vezes a gente acaba acertando uma questão porque viu alguma mensagem, alguma publicação, alguma coisa, ou na CCR e tal, ou na PFDC. Bom, da Débora, o que vem sendo cobrado cada vez mais? Na prova da Magistratura Federal, a regra é cobrança de jurisprudência. Eu analisei as últimas provas do TRF3, do TRF2, vem sendo cobrada a jurisprudência do STF em temas relacionados notadamente a direitos fundamentais. Então vocês têm a indicação para usar o livro de direitos fundamentais, tem o do Sarmento de Dignidade, tem do Jorge Marmestein, eu nunca lembro do nome dele, tá? Que é um livro excelente. E aí vocês têm que estar muito afiados com direito constitucional na parte da jurisprudência do STF e notadamente nas principais decisões. Então como é que vocês podem fazer o estudo aqui para harmonizar? Vai ser cobrado pela Débora também, jurisprudência. Às vezes a Débora, ela teve um caso que ela copiou uma parte lá dos direitos humanos em espécie que está no livro do ACR, mas vai ser cobrada jurisprudência das principais decisões do STF, então, dos últimos anos. Então não dá para se restringir a ver, só vou ver de 2019. As principais decisões do STF, elas devem passar pelos estudos de vocês. Daí como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão ali no Dizer o Direito, o pessoal já está acompanhando pelo Dizer o Direito, vocês vão por ano e vocês colocam ali principais decisões de direito constitucional de 2014, depois 2015, 16, 17, e ali vai ter assim umas 12, 13, 14 decisões por ano em relação a cada uma das matérias. Isso que eu estou falando serve também para as outras matérias. Então, basicamente, o que muda do MPF para a Magistratura Federal é repetidas cobranças de questões de jurisprudência do STF relacionadas a direitos fundamentais, direito constitucional positivo, que é uma coisa que raramente a Débora cobra, mas as bancas dos TRFs cobram. Antes nós tínhamos mais um padrão de banca de TRF, o CESP fazia para vários, não fazia para o TRF4, mas fazia para o 5, para o 1, para o 2 e... para o 5, para o 1 e para o 2, basicamente. O TRF3, ele tem aquela composição que são os examinadores, os embargadores, então não tem assim um padrão definido, mas nitidamente a cobrança que vem em constitucional é direito constitucional positivo, controle de constitucionalidade é campeão, é óbvio. O Patrick já tinha mencionado ali para vocês, dá para usar o Lenza tranquilamente, tanto se tem gente que despreza determinados autores, mas se você souber tudo que está ali de controle de constitucionalidade do Lenza, você passa no MPF e passa também na Magistratura Federal. Então, tem que caprichar em controle. A parte da teoria da Constituição e tal, vocês vão estar trabalhando muito bem, num nível superior, trabalhando com o Sarmento, e tem que estar redondinho com a jurisprudência do STF.
Então não fiquem naquela de pegar só a jurisprudência mais recente. O constitucional cobra as principais decisões sobre o tema. Beleza, pessoal? Vamos lá. Humanos, pessoal. Humanos, se você pegar lá o programa da magistratura, não tá lá. Humanos. Só que estão sendo cobrados, inclusive, os casos que a gente tanto estuda, os casos que tem no livro do Caio, que tem no, que o ACR fala, que a gente vê a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e assim sucessivamente. Então, dentro de constitucional, vocês vão ter cobrança de humanos. Além disso, até, não sei se eu falei para vocês, teve uma ocasião, quando eu estava fazendo as provas do MPF, eu estava fazendo também segundas fases de TRF, e aí teve uma prova do TRF4, há uns 3, 4 anos atrás, na qual teve uma cobrança específica de direitos humanos, questão de segunda fase, valia 2 pontos, e como eu estudava para o MPF, eu estava redondinho, eu tirei 2 na questão, valia 2, eu tirei 2. Por quê? Eu tinha ACR na veia, Sarmentão na veia, ali foi muito bom. Então, pensem, para as matérias de segunda fase, a forma de cobrança de segunda fase, notadamente as matérias de humanística, vai ter tudo a ver com o que vocês estão estudando aqui, humanos e constitucional do Sarmento. Inclusive, o capítulo 5 e o 10 do Sarmento são os campeões, que são mais cobrados, é a parte mais importante do livro, e vão ser cobrados na segunda fase da magistratura federal também. Então, pessoal, eu quero que vocês se conscientizem que o estudo que é feito por MPF, ele faz com que vocês estejam num patamar muito bom para fazer as provas da magistratura federal. A regra daqueles que estudam para o MPF é de que conseguem transitar muito bem. Depois eu vou explicar em relação às outras matérias, tais como econômico, financeiro, consumidor, essas matérias que para a magistratura federal o quantum de questões é um pouco reduzido, mas o estudo que vocês fazem para o MPF faz com que vocês tenham uma performance muito boa nessas matérias que tem uma quantidade menor de questões proporcionalmente na prova e faz com que vocês estejam na segunda fase. A gente já vai chegar lá. Ainda falando de constitucional aqui, tem uma outra sugestão para vocês, que é o seguinte: leiam a Constituição. E o cara, pô, mas isso aí, todo mundo lê. Não, é o seguinte, é sério, leiam a Constituição, estudem a Constituição. Eu colocaria assim, ó, pelo menos uma vez a cada mês, dar uma passada pela Constituição. Não precisa começar do artigo 1º até o final. Você pode começar, hoje eu vou começar do 145, eu vou pegar lá a ordem tributária e vou seguir. Depois eu volto lá no começo. Por quê? Porque você estudando bem a Constituição, e os TRFs cobram as emendas, muitas vezes tem uma emenda nova, sempre quando você vai fazer prova, na véspera, aquela semaninha reta final, tem que pegar as emendas, as últimas emendas da Constituição. Agora está parado por um tempo, por causa da intervenção, mas as emendas sempre são objeto de atenção dos examinadores. Tá? O que vai acontecer você lendo bastante a Constituição? Você vai te preparar para tributário, eu sugeri começar pelo 145, você vai pegar ali, tributário. Logo depois, financeiro, muitas questões de financeiro vão estar na Constituição. Logo depois, econômico, muitas questões de econômico também estão na Constituição. Depois tem a parte da ordem social e tal, tem a parte de previdenciário também, seguridade, tem a parte que vai ser cobrada do meio ambiente, sempre cai. Então é muito importante, pessoal, que vocês deem essa pegada valendo. Quando vocês estiverem passando ali pelos artigos de financeiro, volta lá para o Tribunal de Contas, os artigos anteriores lá, 70 e poucos e seguintes, e pega bem, porque ali tá um monte de questão que é cobrada daí. Agora eu passo da leitura da Constituição seca para o concurso do MPF, que vai cair questão lá de tributário, de financeiro, de econômico, que vai estar na Constituição. Então é um estudo direcionado, e ele é, digamos assim, coringa, serve para mais de uma coisa. A leitura da Constituição te ajuda em administrativo, te ajuda em várias coisas, tá? Então, harmonização então em relação ao direito constitucional, você vai pegar controle, basicamente controle, a jurisprudência do STF e o material que está sendo disponibilizado no curso, e vai resolver o problema. E além disso, vai se preparar muito bem já para a segunda fase. Tem muita gente que pensa assim, pô, agora eu estou na segunda fase, agora eu vou começar a ler todo aquele mundaréu de coisa de humanística e tal, o cara fica louco. Né? Então, você já está estudando bem pelo Sarmento e vai chegar bem lá. Tá? Eleitoral, pessoal. Bom, eleitoral é uma matéria
que é extremamente importante do MPF. Na minha opinião, já falei para vocês, matéria-chave do grupo 1 para passar tem 10 questões, a mesma quantidade que as outras matérias, só que o conteúdo é muito menor. E agora vocês estão com o professor mais fantástico que existe no Brasil, dando aula para vocês. O professor de eleitoral. Tá? O que você vai usar de eleitoral na prova de magistratura? Pô, isso daí não cai. Mas claro que cai. O artigo 12, eu volto para a Constituição. Quando você estuda o artigo 12, ele é um dos campeões de cobrança. Às vezes ele vai estar caindo, quer dizer, ele não vai cair em eleitoral porque não tem eleitoral, mas sempre pode ser cobrado em constitucional. Então, pense, quando você estiver estudando eleitoral, você está estudando também constitucional para fins de direito constitucional na magistratura federal. Tá? E aí agora a gente chega na parte da adequação dos estudos, que aí vocês vão ter as metas semanais, depois aquele período de revisão e tal, e vocês, cada um, vai ter que fazer a adequação à luz das suas possibilidades. O que eu vou sugerir para vocês? Eu vou sugerir em previdenciário que vocês tenham um plano ouro, prata e bronze, tá? Aí eu passo uma estratégia e vocês vão adaptar à luz da sua realidade. Vamos começar com o ouro, mais completo de tudo. O que eu preciso saber de previdenciário para ser aprovado? Primeiro, a média de questões que cai em concurso da magistratura de previdenciário, ela gira em torno de 7, 8, 9. Dificilmente vai ter só umas 6 questões, eu acho que sempre, quer dizer, eu constatei que é sempre acima de 7 questões do grupo 1 na magistratura de previdenciário. Bom, previdenciário, o que você precisa estudar? Já foi mencionado, a sinopse do Amado é excelente, é muito bom, resolve o problema. Então, em relação à bibliografia, poderia citar um monte de outros, mas deixa assim, ó, vai ali que vai dar certo. Sinopse do Amado, eu vou dizer, dentre os planos, qual é a minha sugestão. Vocês vão precisar saber também a questão dos enunciados da Turma Nacional de Uniformização, é muito cobrado de previdenciário. A legislação e o decreto, vocês têm que saber a legislação e o decreto, e vocês têm que entender que dessas questões, dessas 8 questões em média, 85% dessas questões vão tratar de benefícios. Tá? Tem questões de custeio, às vezes tem um pouco mais de custeio, mas mais ou menos 80% vai tratar de benefícios. Pois bem, a partir disso, a gente vai traçar uma estratégia, vou passar uma estratégia para vocês, é uma sugestão. Como eu sempre digo, o que eu falo é uma sugestão, com base na minha experiência, tem inúmeros outros caminhos para chegar no mesmo resultado, que é a aprovação, mas eu estou aqui porque eu quero ajudar vocês. Tá? E aí, a minha estratégia ouro para previdenciário é a leitura do livro do Amado, tá? Incluindo custeio, que é a parte inicial do livro, a parte de benefícios e depois aquela parte lá de previdência privada que está também no livro e também consta do programa e lá de vez em quando tem uma questão cobrando. Tá? Você vai trabalhar o livro inteiro. Depois eu vou gravar um vídeo para vocês, estratégia de como preparar a doutrina e os materiais, artigos para fazer em EPUB, em PDF e no livro mesmo. Tem várias coisas aí para a gente otimizar, colocar um turbo no estudo de vocês. Pois bem, além desse livro, as súmulas, os enunciados da TNU. Isso daí é imprescindível. Além disso, logicamente, a jurisprudência, STJ e STF. A depender do TRF, a própria jurisprudência do TRF. Mas eu não sugiro que pegue a jurisprudência do próprio TRF, porque nas provas, em regra, vêm os entendimentos do STJ e do STF. Tá? E aí, lembrem, vocês têm que pegar as principais decisões de direito previdenciário, pelo menos a minha sugestão é pegar de 2014 para cá. São poucas decisões, mas é importante. Tem uma, inclusive, do Barroso, da relatoria do Barroso, que eu acho que é lá por 2013, 2014, que é uma das decisões mais importantes e uma das mais cobradas em previdenciário, que trata dos prazos decadenciais, requerimento administrativo, parará, parará, parará. Aquela decisão é grande e ela tem vários critérios que tem que estar na ponta da língua. Tudo isso no plano ouro. Jurisprudência, pegando jurisprudência dos principais julgados do último ano, pegando esse voto importante do Barroso, pegando a legislação e o decreto,
pegando uma obra completa do Frederico Amato. Esse aí é o plano ouro. E com a revisão do capítulo da parte dos benefícios, no mínimo uma revisão, no mínimo desse capítulo antes da prova. Tá? Essa é assim, é o estudo completo que vai fazer vocês gabaritar direito previdenciário. Tá, Gref, mas eu estou muito apurado, tenho que fazer aqui as metas, e não tenho tanto tempo. Como é que eu faço? Bom, vou dar uma sugestão, plano B, ou uma linha de estudo prata, digamos assim, o prata, seria o seguinte. O prata você vai fazer a leitura, pelo menos, do capítulo dos benefícios do Frederico Amato. Você vai fazer a leitura de todos os enunciados, súmulas, e você vai fazer a leitura da jurisprudência, pelo menos dos últimos 2 anos do STJ e do STF em relação a direito previdenciário, tá? Vai deixar redondinho essa parte, e vai fazer a leitura da legislação completa, tá? A 8.213, a 8.212, a 8.213 cai muito mais, né? Os benefícios, tem que pegar todas aquelas manhas. Então, quando vocês fizerem o estudo do capítulo da parte dos benefícios, que é o que mais cai em previdenciário, vocês vão abrir a legislação de vocês, vão deixar isso aí junto, e vão estar lá anotando, preparando os artigos, papapá, tudo que tem ali, vocês já deixam preparadinho. Tá? Então essa seria um plano um pouco mais fraco, pelo menos a leitura do capítulo dos benefícios e a preparação com a lei de jurisprudência, que é o feijão com arroz. E o bronze é, pô, não tem tempo mesmo, não sei o quê. Vou ler a legislação, jurisprudência, súmulas, enunciados da TNU e tudo que tiver de súmula do STF e do STJ e a jurisprudência. Eu sugiro que vocês peguem pelo menos nos últimos 2 anos. Tá? Isso seria o mínimo. Então eu passei um plano ouro, prata e bronze para vocês. Tomara que dê para fazer o ouro. Tá? Outra coisa, quando a gente fala de coisas coringa, né, matérias coringa. Outra coisa, não leiam a parte dos crimes. Tá? A parte dos crimes deixa para ler quem escreve direito penal, não pega do Amato. Tá? Essa parte você pula do livro. Tá? E essa parte não é cobrada no programa de previdenciário, é cobrada lá em direito penal. Outra coisa, a parte, tá, Gref, mas o livro, no fim eu comprei o livro e eu não estou com tempo para fazer todo o plano ouro ali, mas de repente eu consigo alguma coisa. Faz o seguinte, coloca a parte do custeio também. Por quê? Porque custeio, embora não seja tão cobrado na parte de previdenciário cobra mais benefício, custeio acaba sendo cobrado aqui, ó, em tributário. Tributário é uma das matérias mais importantes para a magistratura federal, é muito cobrado, o grau de exigência é maior do que é o cobrado no MPF, e você lendo o custeio pelo Amado, você aprende melhor. A galera se enrosca com contribuições, se atrapalha tudo estudando pelos livros lá de previdenciário, do Palce, enfim, de quem quer que seja, do Ricardo Alexandre, não consegue entender direito. E lá pelo Amado você consegue entender, te ajuda, e você faz uma correlação custeio-benefício, e fica bem. Então, é uma matéria que, embora eu tenha colocado fora ali do plano prata, digamos assim, custeio é importante porque tem essa natureza de coringa. Pode vir tanto em tributário, como também pode vir em previdenciário. Tá? Então passei aqui pelo grupo 1, que é o grupo que está todo mundo trabalhando agora, né? E a gente vai passar pelas outras matérias para vocês harmonizarem. Bom, administrativo e ambiental na magistratura, pessoal, é muito importante. Porque na magistratura, essas matérias estão lá no grupo 3, no último grupo. Aquelas questões que você vai fazer por último. Só que, se você analisar bem, eu vou falar de administrativo, ambiental e internacional agora, porque a gente está falando da magistratura. Se você analisar bem, em regra são 30 questões para dividir entre administrativo, ambiental e internacional. Você tem como detonar. Por quê? Diferentemente do MPF, que acaba sendo 5 e 5 aqui, você vai ter muito mais questões de administrativo e ambiental. A forma de cobrança é simples, a parte de ambiental é 70% é legislação, e o remanescente é um pouco de doutrina, princípios e jurisprudência. A parte administrativa todo mundo sabe, estudou a vida inteira,
vai ser igual. A forma como o Walter cobra no MPF é muito parecida também com a forma de cobrança dos 5 TRFs, tá? Mas o que eu chamo a atenção é que uma estratégia, quando a gente fala as matérias-chave, eu faço as matérias-chave do MPF, eu chamo eleitoral, eu chamo tributário financeiro e econômico consumidor nos primeiros 3 grupos. Já na magistratura federal, a chave é o grupo 3. E tá na cara, por quê? Porque o que é cobrado em administrativo, ambiental e internacional é muito menos. Por exemplo, agora eu já vou puxar para internacional. Internacional vai ser leitura de tratado, aquelas definições básicas, natureza jurídica de tratado e tal. Às vezes eles pedem até quais são as línguas de trabalho da Carta da ONU e tal. Tem que saber. Né? As línguas oficiais é uma coisa, as línguas de trabalho são outras e tal. Mas tá lá, leu a Carta da ONU, vai saber. O custo-benefício do estudo de internacional para magistratura federal é fantástico. Ele se assemelha ao custo-benefício do estudo de eleitoral para o MPF, porque a quantidade de matéria que é cobrada internacional é muito pequena em relação ao que é cobrado no MPF. E a vantagem que vocês têm é o seguinte, vocês estão se preparando para o MPF, vocês vão fazer mais. Então eu quero que os meus alunos gabaritem internacional. Tem que gabaritar internacional na prova do MPF, porque vocês estão com material muito bom, estão estudando pelos doutrina muito boa, vocês têm acesso aos códigos, aos tratados, tem que trabalhar, preparar esses tratados, que vai ajudar pra caramba. Outra coisa, pessoal, tem alguns tratados que o pessoal acaba deixando para trás, vai deixando para trás e acaba sempre sendo cobrado. Cai no MPF, cai na magistratura, cai no MPF, cai na magistratura, e o cara não lê. Tem hora que tem que enfrentar. Cara. Então, por exemplo, um tratado que é clássico, que sempre cai e quase ninguém lê na íntegra, é Montego Bay. Montego Bay tem que ler, preparar ele, sublinhar os principais artigos, entender lá as linhas de base e tal, marca territorial, toda aquela parte, e deu. Vai cair o resto da vida. Tem que pegar. Então, dos tratados grandes, tem que pegar Montego Bay. Lembre de Montego Bay. Eu posso falar de vários, mas não vou ficar porque eu quero fazer o negócio o mais rápido possível. Tá? E administrativo ambiental é para detonar. Tem que detonar. Na magistratura tem que gabaritar. Ambiental tem que gabaritar. Tem que pegar o código de ambiental. Não aquele do Vademecum Grande.